Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 133 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando alguns temas específicos aí envolvendo funções, são temas gerais envolvendo funções, e a partir desse desenvolvimento desses temas nós vamos começar, em aulas futuras aí, a desenvolver outras funções. Lembrando que nós já estudamos a função do primeiro grau, já estudamos a função do segundo grau, e vamos em aulas futuras estudar também a função modular, a função exponencial e a função logarítmica, principalmente, e futuramente até a função trigonométrica, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos estudar função composta, então a composição de funções. Então, na aula passada nós estudamos funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Em conjunto com esta aula de hoje, função composta, será possível nós trabalharmos com a função inversa, inversão de funções. Bom, mas para isso nós vamos ter que definir a função composta. Não se assustem com esses diagramas aqui, definido de uma maneira bastante genérica aqui para vocês, tá ok? Bom, então aqui nós temos a função f, que tem como domínio A e contradomínio B, a função g, que tem como domínio C e contradomínio D, e uma condição que nós vamos impor aqui, que a imagem da função f, ok? Que está contida no conjunto B, né? Então a imagem da função f, que ela esteja contida no conjunto C. É claro que esta condição, se nós tivéssemos simplesmente que o conjunto B está contido no conjunto C, automaticamente a imagem de f já estaria contida em C, mas não é necessário que o conjunto B esteja totalmente contido no conjunto C. Apenas que a imagem da função f esteja contida no conjunto C, ok? Então eu fiz um exemplo aqui. O que é a função composta? Basicamente, é uma função que nós aplicamos num ponto e obtemos uma imagem. No caso aqui, nós temos a função f e obtemos o f de x, tá ok? E aí nós aplicamos uma outra função g neste f de x. Então nós vamos ter g calculado em f de x, mas o f de x é o f calculado em x. Por isso que nós temos aqui a ideia de uma composição de funções, são duas funções. A notação que nós temos é g bola f, né? Ou g composta com f. Não vamos nunca ler aí como gof, né? No caso isso aqui. Então g composta com f. Nós poderíamos ter também f composta com g, g composta com g, f composta com f, enfim, nós podemos compor de diversas maneiras aí, desde que sempre esta condição aqui seja satisfeita. Então qual que é a ideia aqui? Por que nós temos esta condição? Veja, nós temos a função f, né? Ela leva x em f de x. Para que nós calculamos o g de f de x, é necessário que o f de x, que está na imagem de f, esteja no domínio da função g, né? Porque se esse f de x estiver fora do domínio da função g, que é o conjunto C, então nós não vamos ter como calcular o g deste valor, tá? Por isso que nós temos que impor aqui que a imagem de f, que é este conjunto aqui, esteja contido no conjunto C, que é o domínio da função g. Bom, nada impede que nós tenhamos elementos aqui, né? Ou aqui, ou aqui. Não tem problema nenhum nós termos elementos nessas regiões, né? Se nós tivermos elementos nestas regiões aqui, né? Na verdade, pela aula passada, né, a função f não seria sobrejetora, né, porque nós teríamos elementos aqui fora do conjunto imagem, tá? Então a função f ela não seria sobrejetora. Nada impede que ela não seja sobrejetora mesmo, tá ok? Então veja que essa nossa definição ela não exige que a função f seja sobrejetora. Por outro lado, este elemento aqui, por exemplo, nós podemos calcular g deste elemento, né? Existe g deste elemento, g deste elemento, nós conseguimos calcular g desse elemento. Mas o que nos interessa é calcular g de um f de x. Por isso que nós temos esta restrição aqui, porque nós queremos compor as funções, tá ok? Geralmente, pessoal, os livros aí, principalmente de ensino médio, eles trazem uma restrição maior aqui, que é a seguinte: ou eles impõem simplesmente que o B esteja contido em C. Esta é uma possibilidade, que todo o conjunto B está dentro do conjunto C, né? E aí nós não vamos ter este tipo de elemento aqui, né? E é claro que se o conjunto B está contido no conjunto C, então a imagem de f, que está contida no conjunto B, ela vai estar contida no conjunto C. Ou uma outra restrição
é assumir B igual a C. Né? Aí alguns materiais trazem aí F de A em B e G de B em D, ou de B em C, daí no caso, né? Não precisaria usar uma outra letra aqui. Então, quando se trabalha igual aqui esses valores. No entanto, esta restrição que eu coloquei para vocês, pessoal, ela é minimalista. Nós podemos dizer que ela é minimalista, ou seja, estas condições aqui que alguns materiais trazem para vocês, elas implicam nesta condição. Então, na verdade, essa condição é mais geral, né? Porque ela é o mínimo que nós precisamos exigir. Nós não precisamos exigir tudo isso aqui. Né? É sempre interessante em matemática, e em outras áreas também, nós sabemos qual é a condição mínima. Porque daí nós vamos tendo resultados que são mais gerais. Né? Qual é a menor condição possível para que exista a função composta? Ora, é que a imagem da primeira função esteja contida no domínio da segunda. Pronto. Não precisa exigir que todo o contradomínio da primeira esteja contido no domínio da segunda, ou que o contradomínio da primeira seja igual ao domínio da segunda. Não há necessidade de tudo isso aí, ok? Só essa condição já é suficiente. Então a notação que nós temos é esta aqui, né? Então nós temos aqui no final, a imagem final vai ser o G bola F, né? Ou G composta com F de X. Ou que nós também escrevemos G de F de X, tá ok? E a função geral aqui, né? Vai ser G bola F, né? Bom, pessoal, isso aqui é uma parte bastante teórica, mas eu achei interessante colocar para vocês isso aí, que a maioria dos livros aí não traz de uma maneira tão geral isso aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns exemplos e vocês vão ver que não é difícil esse assunto, embora ele exija uma certa dose de abstração nos cálculos, ok? Vamos analisar esse exemplo aqui, né? Fazer um exemplo com números, né? Para a gente analisar como é que essa definição que eu acabei de passar para vocês aí funciona, né? Então nós temos os conjuntos A, B, C e D, as funções F e G, dadas por essas leis de formação, né? E eu já calculei a imagem da função F e a imagem da função G. Bom, como é que nós fazemos aqui a imagem da função F? Ora, a função F ela associa x a 2x mais 1. Então, como o domínio da função F é o conjunto A, então nós temos aqui 2 vezes 0 mais 1 dá 1. 2 vezes 1 mais 1 dá 3 e 2 vezes 2 mais 1 que dá 5, né? Então essa aqui é exatamente a imagem da função f, 1, 3 e 5. Aí o conjunto C é formado pelos elementos 1, 2, 3, 5 e 7. Então a primeira observação que nós fazemos aqui é que a imagem da função f, não é? Ela está contida no conjunto C. Né? O conjunto 1, 3, 5 ali, ele está contido aqui. Então está dentro daquela restrição que nós colocamos. A imagem da primeira função esteja contida no domínio da segunda. Bom, e aí nós temos os conjuntos C e D. Né? Então a função G ela vai do domínio C contra o domínio D. Ela leva x em 2x. Como é que nós calculamos a imagem da função G? Ora, é muito simples, né? G leva x em 2x, então basta ir dobrando os elementos. 2, 4, 6, 10 e 14. Ok? Então esta é a imagem da função G. Então está aqui. Então eu representei aqui a situação. Né? Então nós temos o conjunto A formado pelos elementos 0, 1 e 2, o conjunto B, o conjunto C, o conjunto D e a imagem. Né? Bom, então nós temos aqui a função f, ela leva 0 em 1, né? Então ela leva aqui o 0 no 1, ela leva 1 em 3, e ela leva 2 em 5. Agora nós temos a função g. A função g, ela leva 1 em 2. Veja, então ela leva aqui 1 em 2. Ela leva 2 em 4. Ela leva 3 em 6. 5 em 10. E por fim, ela leva 7 em 14. Então ela leva o 7 em 14. Novamente, aqui nós temos o 18 que ficou sobrando aqui, portanto, essa função g não é sobrejetora. E a função f também não é sobrejetora, porque sobra aqui o 4 e o 2. Né? Agora, observe que aqui nós temos a função f e aqui a função g. Como nós tínhamos aqui a condição que a imagem de f está contida em C, então a função g aplicada nestes elementos é que nós conseguimos calcular através da composição de funções. Né? Então, se nós falarmos aqui na função g
composta com f, né, direto, ela vai de A a D. Né? Ela vem diretamente deste conjunto para este. Né? Então aqui nós temos G composta com F. Agora, notem aqui que o 2 ele está no contradomínio da função f e está no domínio da função g. Portanto, nós temos aqui o conjunto imagem, né, da função g. E da mesma forma o 7 aqui, ele não está nem no conjunto b, mas está no conjunto c. Então ele está no domínio da função g, então nós conseguimos calcular a imagem. No entanto, somente o 2, o 6 e o 10 fazem parte da imagem da função g composta com f. Então nós já podemos escrever aqui que a imagem de g composta com f é 2, 6 e 10. São esses três elementos aqui. Mas qual seria a lei de formação, né, da função g composta com f? Como é que nós poderíamos ir direto aí para esta função, né? Ora, é muito simples. A função f, o que ela faz? Ela leva x em 2x mais 1. A função g, ela leva x em 2x. Então, de maneira geral, o que nós estamos fazendo? Primeiro nós estamos fazendo x e levando em 2x mais 1. Isso através da função f. Aí a função g, ela dobra o valor do x. Mas o nosso x passa a ser 2x mais 1. Então nós temos 2 vezes 2x mais 1. E isso vai dar o quê? 4x mais 2. Então a função g, bola f, na verdade, né, g composta com f, ela na verdade ela leva x em 4x mais 2. Vamos ver se isso é verdade. Tomando esse x igual a 0 aqui, quanto que é 4 vezes 0 mais 2? Ora, é 2. Né? Então o 0 ele vai direto até o 2. O 1, 4 vezes 1 mais 2 dá 6. Ora, 1 foi direto até o 6. O 2, 2 vezes 4 dá 8 mais 2, 10. Então o 2 foi levado aí no 10, tá ok? Esse exemplo ilustra aí a função composta. Nós vamos fazer mais alguns exemplos aí para vocês. Bom, turma, vamos considerar esse exemplo aqui, que nós temos as funções f, g e h, dadas por essas expressões f de x igual a x mais 1, g de x igual a 1 sobre x e h de x, x quadrado mais 1. Bom, aqui nós temos todos os domínios e contradomínios são os números reais, exceto esse domínio aqui que é o r estrela, que são os reais, excluindo o zero, né, porque nós não podemos ter zero aqui no denominador. Bom, a condição para que nós possamos ter aí as funções compostas é sempre que a imagem da primeira função esteja contida no domínio da segunda, ok? Então nós vamos ir analisando aí conforme cada caso, né? Então vamos ver a função f composta com g, né? A composição de f com g. Então veja que nós partimos sempre da função g, né? F composta com g. Então nós primeiro calculamos g, né? E depois calculamos o f. Então essa função ela sai de r estrela, né? E ela vai a R, ok? Quer dizer, este R estrela nós pegamos do domínio da G, e este R aqui nós pegamos do contradomínio da F. E como é que nós encontramos a lei de formação dessa função aí? Ora, muito simples, que nós queremos, na verdade, F composta com G, calculada em X. Ora, isto é F de G de X. Mas F de G de X, como g de x é 1 sobre x, então nós temos aqui f de 1 sobre x. F de x é x mais 1. Né? Então f de um valor é aquele valor mais 1. Então f de 1 sobre x vai ser o quê? 1 sobre x mais 1. Né? E aqui nós podemos deixar sobre um mesmo denominador e escrever x e em cima 1 mais x. Então 1 mais x sobre x, essa é a expressão, né, da função f composta com g de x. Uma observação é que para essa função aqui fazer sentido, né, nós temos que a imagem da função g, que está contida aqui nos reais, ela deve estar contida no domínio da função f, e isso é verdade, tá ok? Então, essa lei aqui está tranquila, né, apenas nós temos que ter x diferente de zero, e de fato nós temos aí. Agora, f composta com h, como é que nós fazemos aí, né? Primeiro vamos observar domínio e contradomínio, né?
f composta com h. A função h ela sai de R, né? E a função f ela chega em R, então vai ser uma função de R em R. E é claro que a imagem da função h está contida nos reais, que é o domínio da função f, né? Então vamos lá, vamos calcular f composta com h de x. Ora, isso é f de h de x, ok? Mas h de x é x² mais 1, então aqui nós temos f de x² mais 1. Mas f de x é x mais 1, ou seja, f de um valor é aquele valor mais 1. Portanto, f de x² mais 1 vai ser o quê? x² mais 1, né? Veja que o x² mais 1 está no papel de x, e f de x é x mais 1, então é f de x² mais 1 vai ser x² mais 1, né? Ou seja, f de x é x mais 1. E aqui, portanto, nós temos x² mais 2, tá? Esta é a expressão da nossa função f composta com h. Bom, mais dois exemplos aqui neste mesmo exercício. G composta com h, né? Então a função h ela sai de R e a função g ela chega em R. Portanto, ela vai ser uma função de R em R. Bom, então aqui nós temos o seguinte. Queremos calcular g composta com h de x. Isto, por definição, é g de h de x. Mas h de x é x² mais 1. Então nós temos g de x² mais 1. Mas g de x é 1 sobre x. Ou seja, g de um elemento é 1 inverso daquele elemento. Portanto, g de x² mais 1 vai ser 1 sobre x² mais 1. Ok? Note que não tem problema no nosso domínio nós considerarmos também o valor zero, pois 0² mais 1 é 1, que é positivo. Ok? Então não tem problema nenhum, não vai anular o denominador aqui. Agora, a função f composta com g composta com h. Agora nós temos uma composição de três funções. Ok? Bom, é claro que a primeira função é esta h aqui. Então primeiro nós partimos de h, que tem como domínio R, e nós chegamos, depois nós calculamos g e depois nós calculamos f. Nós sempre vamos da direita para a esquerda calculando, né? E nós chegamos no contradomínio aqui de f, que é R, né? Que interessante, nós sempre definimos aqui, né? Então aqui nós temos f composta com g, composta com h, calculada em x, ok? Então o primeiro passo aqui vamos fazer o seguinte, f composta com g de h de x. F composta com g de h de x. Isso dá f composta com g de x² mais 1. No entanto, no item A, nós calculamos f composta com g de x. Isto é 1 mais x sobre x. Ora, então, o nosso x aqui é x² mais 1. Então nós vamos substituir este nosso x aqui no lugar desse x aqui, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais x² mais 1 dividido por x² mais 1. Então ficou 1 mais x sobre x. E isso nós podemos fazer uma continha aqui. Vai ficar o quê? x² mais 2 dividido por x² mais 1. Então este é o valor aí, né? Realmente não tem nenhum problema com essa função aqui, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui. Esse assunto de função composta, eu pretendo trabalhar mais uma aula com vocês, fazer mais exercícios, porque realmente é um tema bastante importante para depois nós entrarmos em função inversa, tá bom? Então essa aula vai ter uma segunda parte. Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!